Vida Longa CBN. No nosso Vida Longa CBN de hoje, o assunto é saúde mental de crianças e adolescentes. Como eu já disse para vocês, o que acontece, quando uma criança não consegue explicar a emoção que ela está sentindo? Será que ela consegue definir o que é raiva, o que é medo, o que é ansiedade? Será que a criança consegue discernir isso de alguma forma e externar, então? O que a gente pode fazer enquanto adulto para ajudar e principalmente para compreender o comportamento das crianças e dos adolescentes também? Será que o que acontece na infância reflete na adolescência e na vida adulta? Quem vai conversar com a gente é a psicóloga clínica que tem um olhar direcionado para a psicologia corporal, para a observação de crianças, adolescentes e adultos, a Marina Moscon. Doutora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Doutora, eu sei que a senhora estará em Vitória nesse final de semana por conta do lançamento de um livro muito curioso, que é o Fera Querida, um livro ilustrado que vai ser lançado amanhã na capital do Espírito Santo. A obra apresenta o encontro de uma criança com uma criatura estranha, e intensa, impossível de ignorar. Essa criatura, essa fera querida que eles chamam, é um pouco desse sentimento, dessas emoções que a criança às vezes não consegue colocar para fora? Sim, pode ser, Pode ser essa fera querida, assim, carinhosamente apelidada, Pode ser uma incógnita, para uma criança, algo muito confuso, Algo que ainda não se tem a dimensão. E acho que, assim, não se tem a dimensão, não se conhece, não se entra em contato, enfim, se evita o contato dessa fera querida, Porque será? Porque é confuso, Porque, não se espera, não sabe o que se espera, É difícil para ela estar descobrindo os sentimentos, Sim. Uma animação, aquela Divertidamente, mostra um pouco disso, do que passa na cabeça da criança, os sentimentos iniciais que ela tem, Raiva, medo, Sim. Nojinho, alegria. Sim. E eles colocam de uma forma bem caricata, justamente para a gente poder entender melhor, A raiva, por exemplo, sai o fogo da cabeça, Porque tem toda essa explosão de emoções, que muitas vezes as crianças, elas não, elas têm os primeiros contatos com essas emoções, Então, existe também uma questão de repertório também, O adulto, ele sabe nomear a raiva, ou assim, pelo menos ele já teve contato com a raiva muitas vezes durante a vida, E a criança, ela teve poucas. Então, muitas vezes, a primeira vez que você entra em contato com o sentimento pode ser, sim, um pouco confuso, Pode trazer, sim, algumas sensações novas, as primeiras, Agora, doutora, adultos tendem a não prestar atenção na emoção das crianças e dos adolescentes também? Olha, essa pergunta é muito boa, a gente, como adultos, acho que é importante se questionar dentro de uma relação, adulto-criança, relações de cuidado, como pais responsáveis, ou rede de apoio também, dessa criança. A gente ensina as crianças a respeitar os amiguinhos, a ler, escrever. E é importante ensinar as crianças também a lidar com as emoções. Acho que isso também é algo que é possível aprender ao longo da vida. E aí a grande aposta é, se uma criança, ela souber nomear as emoções dela logo, nos primeiros anos de vida, se ela entender, se ela for acolhida, com o sentimento dela, com a situação ali, ela vai, a ideia, a esperança, assim, que se tem é que ao longo da vida dela, ela vai conseguindo nomear as emoções e vai se tornar um adulto cada vez mais emocionalmente responsável, conhecido de si, e por isso que é importante pensar sobre isso na infância, se questionar como que é isso, essa questão da infância, Desde o comecinho. Agora, birra, que muitas vezes os adultos falam, é birra, deixa de birra, para com isso.
Essa reação da criança, que as pessoas chamam de birra, pode ser uma forma de externar um sentimento que ela não consegue nomear? Com certeza, Patrícia, com certeza, assim, às vezes, né, a gente vê crianças, por exemplo, em ambientes públicos, né, supermercados, restaurantes, às vezes elas estão chorando, às vezes elas estão causando ali elas estão desreguladas, né, o que a gente consegue chamar de desregulação emocional, e assim, independente, né, de diagnóstico, de qualquer outra coisa, é uma criança que está ali confusa, né, e às vezes foge do controle dos pais, essas birras, né, essas angústias muito grandes que as crianças sentem, e nesses momentos é importante saber, né, que aquela criança ali, ela não está conseguindo lidar com aquela emoção. Então, quando é uma birra, é porque alguma coisa não está dando certo ali, né? Ou ela está muito frustrada. Acho que a tolerância à frustração tem sido cada vez menor, né, nesses últimos anos, por conta, né, da internet, da velocidade das respostas, das informações. Então, quando se frustra com alguma coisa, pode causar um sentimento, né, de raiva, de tristeza, muito grande ali para aquela criança, né? Então, sim, a birra, ela pode ser uma desregulação emocional que não necessariamente, assim, né, imagina, né, uma criança tá ali totalmente desregulada, e aí tem essa questão, né, da birra, e aí o adulto também fica nervoso, e ele fica ansioso, enfim, né, às vezes ali naquele ambiente, e ele também acaba ficando com raiva também, né, e aí olha só o que acontece, né, a criança com raiva e o adulto com raiva, e aí esse match aí não é perfeito, né, esse match aí já não funciona muito bem, complicado, então assim, às vezes é importante se perguntar, né, quem que é o adulto dessa relação, como é que, o que pode fazer ali para acolher essa criança, né, o que será que está acontecendo com ela, para que ela fique irritada, né, para que ela tenha essa birra, né, enfim. Uma pergunta comportamental também, porque às vezes a gente vê alguns adultos, a gente não sabe o parentesco, vê na rua, mas pode ser mãe, tio, né, parente, abaixando para conversar com a criança olho no olho. E a gente vê também adultos chamando atenção ou conversando com a criança de cima para baixo. Isso faz diferença? Faz muita diferença, né, Patrícia? Acho que a criança, ela já tem uma visão de mundo muito diferente da do adulto, né? E às vezes nós mesmos, como adultos, esquecemos que quando a gente crescia, a gente precisava botar a pontinha do pé para enxergar as coisas, né? Então, para que a criança ela consiga entender, né, que ela tem um espaço nesse mundo, assim, nesse lugar, e quando, né, ela conversa com outras crianças, é sempre de igual para igual, né, na mesma altura, provavelmente, né, entre elas, o adulto, quando ele desce para conversar com a criança, quando ele abaixa, né, isso significa que ele está colocando a criança no mesmo nível que ele, para que ela consiga enxergá-lo e para que ela consiga isso, inclusive, é uma forma de acolher essa criança, né? Só de abaixar e conversar ali no mesmo nível é para falar, olha, eu tô aqui para escutar você e olha só, né? Tô te dando toda essa atenção aqui para que a gente consiga, né, seguir aí um diálogo e para que a gente possa também entender melhor o que está se passando, né? Enfim, né? Geralmente os adultos abaixam para conversar, para entender melhor a criança, né? E se colocar no lugar dela também. Acho que isso é interessante do adulto, né? Ter essa atitude, até para se colocar ali no lugar dela. E a gente falou da criança explodir, né? E às vezes isso se confunde com a birra, que a gente chama, mas ela dá algum sinal antes de que ela vai explodir? Não sei, ela aperta a mãozinha, ela esfrega a cabeça, ela franze a testa, ela começa a dar algum sinal de que realmente alguma coisa está incomodando muito? Olha, geralmente sim. Na maioria dos casos, né, quando você sabe que, por exemplo, aquela criança está esperando muito algo, né, ela precisa muito de uma resposta, ou ela está muito ansiosa para ganhar determinado presente, ela cria uma expectativa sobre aquilo, né? Então, o contexto ele é muito importante para se entender. Sobre essa situação toda, né? Se assustar também, né? A questão do medo também pode ser
pode causar isso, né, essa birra, esse comportamento aí que se chama de mais abrupto, né, e o contexto dessas emoções, ele segue é claro, né, se a criança está esperando algo e aí ela se frustra, é provável que ela tenha alguma reação que não seja a esperada, né? Uhum. Então, geralmente tem a ver com isso, tem a ver com o contexto sobre o que daquela situação, né? Sobre o que a criança está sentindo naquele momento. Então, a criança também tem mania de bater pezinho, às vezes, já mostra uma ansiedade, se ela estiver coçando, esfregando muito a mão uma na outra, a testinha franzida o tempo todo, o pai e a mãe já observam que pode ter ali algum sentimento guardado que ela não está sabendo expressar. Que ela não está sabendo expressar. Sim, pode ser, sim, com certeza. Do outro lado, o silêncio, aquela criança que só observa, mas não tem reação nenhuma. Muita gente acha que é uma criança tranquila, mas pode ser que ela esteja também somatizando alguma emoção? Pode ser também. Pode ser também. É interessante, né, Patrícia? Porque a gente olha assim, né? Você me trouxe dois extremos, né? Você me trouxe a criança que demonstra, né? Que ela consegue demonstrar, e a criança que, vamos colocar assim, né? Tem um pouco mais de apatia, né? Em relação a sentimentos, expressões, enfim. Essas duas crianças, elas coexistem no mesmo espaço, né? Isso aí e é muito interessante para a gente entender o que eu gostaria, né, de perguntar nesses casos seria o histórico, né, a criança que ela não demonstra muito, como você falou, né, é uma que a gente pode chamar ali que ela é um pouco mais apática, é importante entender qual que é o histórico dela, né, como que é a relação dela com os pais, como que são esses pais também, como que é a família, né, e o que às vezes a criança, ela não precisa, a gente tem a imagem, né, de que a criança, ela tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre correndo, pulando, super ativa, e nem todas as crianças são dessa forma, né, e de fato, assim, tem que entender se é uma coisa que é da personalidade da criança ali, dela, ou se é algo que ela ficou de repente dessa forma. Se de repente ela fica apática, o que aconteceu, né? Vamos investigar e vamos entender pode ter um trauma o que está aí no acontecendo. meio, né? Pode ser um trauma, pode ser alguma reação, por exemplo, né? O medo, o sentimento, a emoção medo, ela paralisa também. Então, pode ter ali alguma coisa a ver com algum sentimento, que essa foi a forma que ela encontrou de externar. Reagir, exatamente, de externar esse sentimento. Doutora Marina, fica com a gente só vai ali para o Repórter CBN e um minutinho volta para a gente encerrar essa conversa falando dos adolescentes. Só um pouquinho. Claro. De volta com o nosso CBN Vitória, o Vida Longa CBN, estamos conversando com a psicóloga clínica Marina Moscon, ela que tem um olhar direcionado na psicologia corporal, comportamento mesmo de crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Nosso assunto é sobre a saúde mental das crianças e adolescentes, o que acontece quando eles não conseguem explicar, principalmente as crianças, né? O que elas estão sentindo, as emoções que elas estão sentindo e, do outro lado, a necessidade dos adultos a se aproximarem e explicarem para elas o que são essas emoções. E a gente vai falar agora dos adolescentes. Doutora Marina, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Tudo certo, tudo certo. Estou aqui. Vamos lá, gente. E os adolescentes, doutora, já são um pouco maiores, já reconhecem o que é raiva, o que é medo, o que é ansiedade, ou algum deles ainda cresce com esse sentimento misturado porque enquanto criança não foram explicados para eles? Acho que é um questionamento muito importante que a gente faz, né? No caso do adolescente, agora ele já é maior, né? O que será, o que acontece aí, né? Porque a gente entende que os adolescentes, eles também, na verdade, a fase da adolescência é a fase que vem antes da vida adulta, né? Então, o adolescente, ele, o que a gente costuma falar é que as coisas acontecem na infância, a vivência, enfim, né? O adolescente, ele cria ele já tem aquele repertório da infância, e aí o que ele faz na adolescência? Ele repete tudo que aconteceu, né? Então ele vai passar, e aí a gente fala, né, vai passar pela infância novamente, mas dessa vez ele já tem 12, 13, 14, e aí ele já tem um repertório muito maior. E aí o adolescente, ele vai se deparar com
novas emoções. Por quê? Na adolescência também acontece aquele fenômeno, né, que todos já passamos, que é o fenômeno da puberdade. Então, existe todo... que bom que o adolescente já tem esse repertório, né, da infância, porque é muito importante, mas de acordo, né, ele vai encontrar aí novas dificuldades e aí precisa estudar, né, precisa passar nas provas e tem toda aquela responsabilidade que é maior, ou pelo menos deveria, né, ter outras responsabilidades diferentes, né, a criança, ela é mais dependente nesse sentido, o adolescente ele pode ser independente. E aí, dar responsabilidade para o adolescente, eu acho que é um bom caminho, né? Na hora de se falar de emoções, de responsabilidades no geral, assim, né? Preparar esse adolescente para a vida adulta, né? Para ser um jovem aí que tenha, né, pelo menos assim, um repertório interessante de emoções, saiba nomear algumas emoções aí. Então, e é interessante porque esse adolescente, ele tá ali, né, tá existindo, vivendo a vida dele, mas ele passa por momentos difíceis. A adolescência, ela pode ser confusa também. Ele passa por aquela necessidade de controlar esses sentimentos que ele nunca precisou dar conta disso, digamos assim, de uma forma consciente, né? Sim, também. Com certeza, né? E aí tem casos e casos, né, na adolescência. Tem várias formas de aprender a lidar com essa situação, e aí é muito importante, né, os pais ou os responsáveis, ou, né, essas figuras aí de responsabilidade para esses adolescentes, é importante eles perceberem o movimento que o adolescente faz, porque ele faz um movimento que é muito interessante, né? Ele vai e fala, não, agora eu sou crescido, agora eu sou um adolescente, eu já tenho responsabilidades. E aí ele vai, caminha em direção à responsabilidade, e aí, às vezes dá certo, às vezes funciona, ele consegue dar conta, às vezes ele não consegue dar conta, e ele não tem que conseguir todas as vezes, né? Acho que é importante se respeitar nesse processo. E aí ele faz um movimento de retornar para aquele adulto, como se fosse um movimento assim, né, de pedir ajuda de alguma forma, sem verbalizar. Né? Então ele pede para a mãe, mãe, você me leva em tal lugar, ou eu posso dormir aqui com você hoje, ou tipo, entende? Ele faz esse ele retorno. Volta pro apoio, assim, né? Onde ele sabe que ele tem uma certa segurança. Exatamente. E aí é muito importante nesse momento acolher. Por mais que, assim, você tirou 5 na prova de matemática, mas é importante acolher porque ele também está frustrado que isso aconteceu, né, assim, então... É bom, a observação dos adultos é sempre importante, né, doutora? Agora, o excesso de telas, redes sociais, jogos, videogames, esses estímulos digitais, isso pode dificultar na expressão emocional desses adolescentes também? Olha, não só pode, como ele aparece, esses casos, assim, né, de telas e excesso de telas, tudo demais nunca é o ideal, né, se a gente pensar por essa via, acho que é importante tratar disso, né, as telas e todas as redes sociais no geral, né, é uma demanda que aparece muito na clínica hoje. Hoje, a gente entende que os adolescentes, primeiro, né, eles não podem viver sem as telas, até porque hoje o mundo inteiro gira pelas telas, disso, né? Gira em torno disso. Então, até mesmo para o adulto, né? Se a gente for parar para pensar, se o adulto ficar sem o celular, né? Sem o smartphone, ele não consegue pegar um voo, né? Achar algum lugar que ele não conhece ele precisa de um mapa, né? Do mapa ali para se achar dentro da cidade, né? Ele precisa pesquisar, entrar em contato com alguém. Então, o adolescente é mais ou menos isso, né? Hoje, as telas, elas são como se fosse uma conexão entre aquela pessoa e o mundo, né? E para o adolescente isso é muito importante. Por quê? Porque todos os amigos deles estão nas telas. Né? E aí é claro, né, que não tem como a gente parar de usar as telas repentinamente para que o adolescente consiga crescer e se relacionar com as outras pessoas, mas as telas, elas podem fazer um papel ali que é importante, mas secundário também. Né? Então, as telas não são a solução, é importante sim ficar sem essas telas, inclusive é importante o adolescente ter
essa vivência sem as telas, né? O que dá para fazer ali sem ter que ficar na frente do videogame? Ele pode jogar esportes com os colegas, por exemplo, né? Ou podem se encontrar para fazer algum tipo de atividade que não precisa de telas. E isso é muito rico. Isso cria o que a gente estava falando ali na infância, né? De repertório. Isso é um repertório também para o adolescente. Essas relações sociais para além da família. Sim. Né, que a gente vê ali. Então, essas telas, elas, infelizmente, né, são inevitáveis, mas também, felizmente, né, de certa forma, elas ajudam em algum grau. Mas é muito importante ter esses momentos sem, para que o adolescente, ele fora delas, para que ele consiga criar repertórios para além disso, né? Para além das telas, de como faz determinadas coisas ali na tela, ele precisa, né, ligar para um médico, por exemplo, e marcar uma consulta, e ele precisa saber fazer isso, porque senão, como é que ele vai conversar com pessoas estranhas, pedir informações na rua, né, quando ele estiver mais velho, por exemplo, né, acho que isso tem toda uma linha de raciocínio, né, que pode levar ele a se desenvolver melhor, e aí as telas, elas não necessariamente ajudam nesse quesito, nesse processo. né. Doutora Marina, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Até uma próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.